Florzinhas do meu jardim, vamos para o 8º dia de deserto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nas palavras de Santo Agostinho, a mensagem do dia de hoje é muito linda e diz: pratica a verdade, reconhecendo também os pecados que se consideram menos graves, e vem à luz cumprindo obras dignas. Também os pecados menos graves, se forem descuidados, proliferam e causam a morte. Santo Agostinho. Em suas palavras, Santo Agostinho nos convida a refletir sobre a importância da verdade. Esse santo tão amado nos ensina que precisamos ser honestos conosco mesmos e com Deus. A verdade nos liberta do pecado e da escravidão. Sim, o pecado nos escraviza. Mas quando somos honestos conosco mesmo, podemos ver nossos pecados como eles realmente são, o que pode nos causar repulsa e urgência em nos libertarmos dele. E dentro desse processo, Santo Agostinho nos recorda que os pecados menos graves também são importantes de serem extirpados da nossa vida. Pois se descuidarmos deles, eles se proliferam e ferem de morte a nossa alma. Causam a morte da nossa união com Deus. Os pecados menos graves podem parecer inofensivos, mas eles são capazes de causar um impacto negativo muito profundo em nossa vida, nos afastando da graça de Deus. Medite um pouco mais sobre as palavras de Santo Agostinho, olhando para a tua vida. Questione-se: estou sendo honesto comigo mesmo sobre os meus pecados? Estou disposto a me converter e a mudar as minhas atitudes mais simples? Estou dando atenção aos pecados menos graves, me cuidando para não os praticar? Lembre-se, a verdade e a conversão são essenciais para a santidade. Florzinha do meu jardim, não se esqueça de rezar a oração para a Quaresma e, se possível, também o Santo Terço, meditando os mistérios do dia de hoje. E aqui eu quero contar um pouquinho. Eu já falei um pouco sobre Santo Agostinho, mas eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Santo Agostinho foi um homem com uma vida bastante complicada, uma vida bastante promíscua, inclusive. E quando ele se converteu, quando ele foi se aproximando de Deus, ele ficou muito envergonhado e sentiu essa urgência em se retratar perante a Deus, em retratar os seus pecados, mesmo os mais simples. Eu, em algum momento, já citei também, tem um livro maravilhoso que se chama Confissões de Santo Agostinho. E ali vocês vão ter ideia bastante clara do quanto ele foi minucioso na revisão dos seus pecados. E aqui, Florzinha do meu jardim, eu quero te dizer que eu, Lauren, no início da minha conversão, muitas coisas que eu fazia eu sequer sabia que eram pecados. E quando eu descobri que era pecado, eu não sabia se era um pecado grave ou um pecado simples, mas eu sabia que eu não queria mais desagradar a Deus. Então, Florzinha do meu jardim, de novo eu te digo, não te envergonhes. Olha, Santo Agostinho é um dos santos que está aí para provar que mesmo com muitos pecados, cometendo muitos pecados, é possível alcançar a santidade. E eu não estou falando que a gente deve alcançar a santidade para sermos reconhecidos como Santo Agostinho. Não é sobre isso.
mas é sobre realmente a gente se aproximar de Deus. A gente ter conosco e com Ele uma relação totalmente honesta, transparente e verdadeira. Muitas vezes a gente não sabe o que é pecado, a gente não sabe o que desagrada a Deus porque a gente não se dispôs a conhecê-lo. É bem verdade que quando a gente conhece uma pessoa amiga, a gente vai conhecendo aos poucos aquilo que a desagrada. E quando a gente gosta dessa pessoa, de início, a gente quer descobrir mais e mais. E cada vez que a gente descobre que algo o desagrada essa pessoa pela qual a gente já está desenvolvendo algum afeto, a gente evita, não é verdade? Florzinha do meu jardim, eu te trago mais um questionamento para tu colocar nas tuas anotações dessa quaresma. Por que eu cuido das relações das pessoas que eu amo e que eu convivo e não cuido da mesma forma da minha relação com Deus? Por que quando estou conhecendo alguém, eu busco conhecer melhor para não desagradar e por que eu não faço isso a Deus, não ofereço isso a Deus na mesma medida? É claro, florzinha do meu jardim, tu já entendeu que essa carapuça serviu para mim muitas vezes. Então eu tô aqui de coração aberto, te colocando um pouquinho do meu processo de conversão e tentando que a minha história possa te auxiliar no teu processo também, te auxiliar que tu consiga cada vez mais te abrir e te aproximar de Deus. Como eu sempre falo, Ele tá de braços abertos te esperando, assim como esteve me esperando. E Ele está me esperando todos os dias, porque conversão é uma decisão diária. É exatamente a mesma coisa que um matrimônio, um casamento. Eu sempre falei, dormir e acordar do lado da mesma pessoa é acordar todos os dias e dizer um novo sim. Novamente renovar os votos. Novamente reforçar aquela decisão, aquela certeza de que queremos viver uma vida ao lado dessa pessoa. Da mesma forma, ao abrir os nossos olhos e perceber que a gente conta com a graça de Deus para mais um dia vivos, respirando e saudáveis, que a maioria de nós, por que não agradecemos? Por que não dizemos novamente sim, Senhor? Eu estou aqui, Pai, para cada vez mais te conhecer. Sim, Pai, hoje eu vou te conhecer um pouquinho mais, para te desagradar um pouquinho menos. Um passinho de cada vez. E eu desejo que tu tenha muitos passos importantes nessa caminhada. Um beijo grande e até amanhã.